No coração de Birmingham, Alabama, durante a primavera de 2014, a família Robinson parecia incorporar o ideal de valores respeitáveis e unidos dentro de sua comunidade afro-americana unida. James Robinson, um respeitado empresário local, e sua esposa, Evelyn, eram conhecidos por seu envolvimento ativo em eventos da igreja e da comunidade. Seus dois filhos adultos, Marcos e Maya, foram o epítome do sucesso e do bom comportamento, tendo ambos alcançado realizações notáveis em seus respectivos campos. Marcos Robinson, de 28 anos, trabalhou como arquiteto promissor, com uma carreira marcada por elogios e uma reputação crescente. Sua irmã, Maya, 26, era uma assistente social dedicada, admirada por sua compaixão e compromisso com o serviço comunitário. A imagem pública dos Robinsons era impecável, mas por detrás desta sexta-feira havia um segredo complexo e proibido que ameaçava desvendar as suas vidas cuidadosamente construídas. O vínculo de Marcos e Maya sempre foi excepcionalmente próximo, um fato que parecia inócuo para os forasteiros. Crescendo, eles tinham compartilhado um quarto, e sua conexão emocional foi aprofundada por suas experiências compartilhadas e dinâmicas familiares. Com o tempo, contudo, seu relacionamento evoluiu para algo muito mais íntimo e proibido. No final da adolescência, Marcos e Maya cruzaram os limites do afeto entre irmãos, enredando-se em um relacionamento romântico e físico que nem compreendia totalmente nem podia controlar. A natureza de seu relacionamento estava enraizada em uma mistura de intensa dependência emocional e uma crescente atração física. Os irmãos, movidos por uma profunda conexão emocional e um sentimento mútuo de isolamento do mundo exterior, encontraram consolo um no outro. Eles frequentemente se reuniam em particular, muitas vezes no apartamento de Marcos ou em locais isolados ao redor da cidade, para manter seu sigilo. Suas interações eram uma mistura de abraços apaixonados e confissões sussurradas, seu vínculo se fortalecendo ainda mais perigoso a cada encontro. Apesar de suas tentativas de esconder seu relacionamento, a tensão era palpável. O sigilo em torno de seu caso criou uma tensão emocional, e o medo constante da exposição lançou uma sombra sobre todas as suas interações. O seu comportamento tornou-se cada vez mais errático, afastaram-se dos amigos e da família, a sua alegria habitual substituída por um comportamento reservado e ansioso. O mundo deles começou a mudar drasticamente quando Maya descobriu que estava grávida. A notícia foi um golpe devastador, tanto para a sua relação como para o seu segredo cuidadosamente mantido. A gravidez de Maya intensificou seus temores de exposição, provocando discussões urgentes sobre seus próximos passos. Eles pensavam em fugir de Birmingham e começar de novo, longe dos olhos críticos de sua comunidade, mas os aspectos práticos e as consequências potenciais pesavam sobre eles. Em suas tentativas de manter sua situação oculta, Marcos e Maya ficaram cada vez mais isolados. Eles evitaram reuniões familiares e eventos sociais, criando uma distância crescente entre eles e as pessoas que antes eram centrais em suas vidas. Marcos, que antes era vibrante e engajado em sua carreira, agora parecia distraído e retraído. Maya, da mesma forma, lutou para manter seu comportamento profissional enquanto lutava com o peso de seu segredo. Seus esforços para esconder seu relacionamento foram ainda mais complicados por sua crescente ansiedade. A tensão entre eles foi exacerbada pelo medo constante da descoberta, que criou um ambiente volátil. Seus momentos antes íntimos eram agora tingidos de estresse e desespero, pois procuravam qualquer meio de proteger seu segredo enquanto se preparavam para os desafios iminentes da paternidade. No final do verão de 2014, a vida outrora plácida da família Robinson em Birmingham, Alabama, estava a tornar-se cada vez mais tensa. A gravidez de Maya, embora ainda em seus estágios iniciais, estava se tornando mais aparente, e suas tentativas de ocultá-la estavam se tornando mais difíceis. Sua aparência em mudança, particularmente o inchaço perceptível de seu abdômen, estava começando a atrair a atenção. A distância emocional entre ela e seus pais, James e Evelyn Robinson, também começou a levantar preocupações. James Robinson, um empresário de sucesso com 50 e poucos anos, e Evelyn Robinson, uma figura respeitada nos círculos de caridade locais, orgulhavam-se da reputação impecável de sua família. O casal sempre esteve muito envolvido na sua comunidade e esperava nada menos do que excelência e propriedade dos seus filhos. Quando Evelyn começou a notar o comportamento cada vez mais retraído de Maya e seu notável ganho de peso, ela ficou preocupada. Os Robinsons estavam planejando uma reunião familiar em 25 de agosto de 2014, para celebrar a recente promoção de Maya no trabalho. Este acontecimento, destinado a reforçar a unidade familiar, tornou-se, em vez disso, o catalisador de uma mudança dramática nas suas vidas. Enquanto Maya tentava navegar à noite, seu desconforto e mal-estar eram evidentes. O esforço para manter a compostura foi dificultado pelas frequentes idas à casa de banho e pela sua crescente irritabilidade, que não passou despercebida pelos pais. Durante a reunião, Evelyn, que estava ocupada arrumando a mesa de jantar, acidentalmente ouviu uma conversa particular entre Maya e Marcos na cozinha. A troca, que deveria ser discreta,
revelou a angústia de Maya por causa de sua gravidez e os planos do casal de deixar Birmingham para escapar do escândalo. Evelyn, já no limite das suas suspeitas, ficou chocada com a gravidade do que tinha ouvido. Incapaz de manter seu choque para si mesma, Evelyn confrontou James. O casal, profundamente preocupado com a revelação, decidiu abordar a questão de frente. Eles chamaram Maya e Marcos para a sala de estar, onde um confronto intenso e emocional se desenrolou. A família estava reunida em sua luxuosa sala de estar, a atmosfera pesada de antecipação e ansiedade. James, com seu comportamento severo, exigiu uma explicação. Maya, com lágrimas escorrendo pelo rosto, admitiu a gravidez, e Marcos, com o rosto pálido e tenso, confessou seu relacionamento. A gravidade das suas revelações foi agravada pela profundidade da relação incestuosa e pelos esforços da família para proteger a sua reputação. As confissões de Maya e Marcos foram recebidas com uma mistura de descrença, raiva e profunda tristeza de seus pais. A voz de Evelyn tremeu quando ela expressou sua devastação, enquanto James lutava para manter a compostura, sua frustração se manifestando em uma série de perguntas pontuais sobre as escolhas e fracassos morais de seus filhos. O confronto expôs o tumulto emocional e a traição que estavam apodrecendo sob a superfície. A família outrora próxima agora enfrentava uma fenda intransponível, exacerbada pela vergonha pública e pelo estigma social associado às suas ações. No rescaldo do confronto, a família Robinson estava em estado de desordem. Maya e Marcos ficaram lutando com suas vidas destruídas e as consequências iminentes de seu relacionamento proibido. Os planos do casal de deixar Birmingham foram interrompidos abruptamente quando enfrentaram as consequências imediatas de suas ações. A outrora sólida família Robinson, agora exposta às duras realidades de seu segredo, foi deixada para enfrentar o colapso de sua unidade e o julgamento iminente de sua comunidade. No rescaldo do confronto familiar explosivo em 25 de agosto de 2014, a família Robinson enfrentou intensa turbulência emocional. A revelação da gravidez de Maya e seu relacionamento com Marcos destruíram sua unidade familiar, e as apostas de sua situação aumentaram. Com sua reputação em frangalhos e a ameaça iminente de escândalo público, Marcos e Maya Robinson se viram lutando com uma necessidade desesperada de escapar. Marcos e Maya, sentindo-se encurralados e com medo das consequências de seu relacionamento proibido, resolveram deixar Birmingham, Alabama, com o filho ainda não nascido de Maya. Eles planejavam começar de novo em um local remoto, longe de sua vida atual, na esperança de encontrar consolo e anonimato. Seus preparativos foram furtivos, eles empacotaram pertences essenciais, providenciaram acomodações temporárias e fizeram planos de viagem discretos. A tensão na família Robinson atingiu um ponto de ruptura quando James Robinson, sofrendo com a tensão emocional e desesperado para preservar a reputação de sua família, confrontou Marcos e Maya. Em 30 de agosto de 2014, após semanas de crescente frustração, a raiva e o desespero de James transbordaram. Ele estava cada vez mais volátil, obcecado em como proteger o nome de sua família e lutando contra a traição de seus filhos. James confrontou Marcos em uma discussão acalorada que ocorreu na garagem da casa Robinson, uma área isolada que se tornou um campo de batalha para seus conflitos crescentes. O confronto começou com acusações e ameaças, a voz de James subindo a cada palavra enquanto exigia que Marcos e Maya abandonassem seus planos e enfrentassem as consequências de suas ações. O argumento rapidamente saiu do controle, alimentado pela raiva de James e pelo medo crescente de Marcos. Marcos, sentindo-se preso e oprimido pela culpa, tentou argumentar com James, mas a situação ficou cada vez mais volátil. As ameaças de violência e repercussões legais de James levaram Marcos ao limite. Em um momento de desespero, Marcos empurrou James, que tropeçou e caiu, batendo a cabeça em uma bancada de trabalho afiada. A queda causou um ferimento fatal na cabeça. James estava inconsciente e sangrando, e a percepção do que havia acontecido atingiu Marcos com uma clareza horrível. Em pânico e horrorizado com a morte acidental de seu pai, Marcos sabia que tinha que agir rapidamente para evitar a detecção. Maya, que havia testemunhado o incidente à distância, estava dividida entre seu amor por Marcos e a realidade devastadora da morte de seu pai. Apesar de sua angústia, ela escolheu ajudar Marcos com o encobrimento. Os irmãos decidiram encenar a cena para parecer um infeliz acidente. Eles rapidamente inventaram um plano para fazer a morte de James parecer que ele havia caído enquanto trabalhava na garagem. Marcos colocou algumas ferramentas e espalhou detritos ao redor do local para apoiar o cenário do acidente. Eles limparam cuidadosamente o sangue e arrumaram a área, tentando remover quaisquer vestígios da luta que levou à morte de James. Maya, com o rosto riscado de lágrimas, ajudou a mover o corpo de James para uma posição mais natural, tentando apagar qualquer evidência de seu confronto. Na manhã seguinte, a família Robinson foi recebida com a trágica notícia da morte de James. Evelyn, devastada e oprimida pela dor, foi informada pela polícia de que James havia sido encontrado morto no que parecia ser um trágico acidente.
A investigação inicial centrou-se no acidente, sem sinais imediatos que apontassem para um crime. Os Robinsons conseguiram manter uma certa normalidade, mas o peso das suas ações pesava sobre eles. O plano de Marcos e Maya parecia estar funcionando, mas a culpa e o medo continuaram a atormentá-los. A família agora enfrentava uma nova realidade: esconder a verdade da morte de James enquanto tentava escapar das consequências de seu relacionamento proibido. Em 31 de agosto de 2014, o Departamento de Polícia de Birmingham foi alertado sobre a morte de James Robinson, que havia sido inicialmente relatada como uma queda acidental. A cena, uma garagem bem organizada com o mínimo de evidência de perturbação, sugeriu um infeliz acidente. James Robinson foi encontrado inconsciente, tendo sofrido um grave ferimento na cabeça. A polícia foi informada por Evelyn Robinson, que descobriu o corpo de James enquanto se preparava para o dia. A detetive Laura Hayes, encarregada do caso, observou imediatamente várias peculiaridades que contradiziam o relatório inicial do acidente. Embora a causa da morte parecesse ser consistente com uma queda, o detetive Hayes observou pequenas discrepâncias no local. A área ao redor do corpo de James era excepcionalmente limpa, sem sinais visíveis da luta ou trauma tipicamente associado a ferimentos graves. Além disso, a posição do corpo de James e a ausência de itens pessoais espalhados levantaram questões. A investigação começou com entrevistas com os familiares imediatos. Evelyn Robinson, oprimida pela dor, relatou que James estava trabalhando sozinho na garagem. Seu relato era consistente com as evidências no local, mas parecia desprovido de detalhes adicionais sobre suas atividades recentes ou estado de espírito. Marcos e Maya Robinson, que estavam presentes no local quando a polícia chegou, deram declarações que eram inicialmente consistentes com a ideia de uma queda acidental. Marcos, embora visivelmente abalado, descreveu encontrar o pai na garagem e tentar prestar os primeiros socorros. Maya, por outro lado, ficou perturbada e deu um relato semelhante, mas seu estado emocional levou a várias inconsistências em seu testemunho. O detetive Hayes notou que as lembranças de Marcos e Maya dos eventos que levaram ao acidente eram vagas e um tanto contraditórias. Marcos mencionou que ele estava na casa se preparando para a partida deles quando ouviu um barulho alto, enquanto a versão de Maya indicava que ela estava do lado de fora e havia entrado depois de ouvir a comoção. Essas discrepâncias levantaram bandeiras vermelhas para o detetive. A investigação se expandiu para incluir entrevistas com amigos, vizinhos e conhecidos. Os Robinsons eram conhecidos na comunidade pelo seu envolvimento em eventos locais e pela sua vida familiar aparentemente unida. No entanto, alguns vizinhos relataram um comportamento incomum de Marcos e Maya nos dias que antecederam a morte de James. Várias testemunhas mencionaram ter visto Marcos e Maya tendo discussões acaloradas e parecendo ansiosos, o que contrastava fortemente com seu comportamento aparentemente calmo durante a investigação. Com o passar dos dias, a equipa do detetive Hayes recolheu provas forenses na garagem. Um exame mais detalhado revelou vestígios de sangue e algumas ferramentas dispersas que pareciam fora do lugar. As manchas de sangue, embora não extensas, sugeriam uma luta. Além disso, foram encontrados alguns pequenos itens que não correspondiam à configuração usual da garagem, indicando uma possível adulteração da cena. O detetive também descobriu que James havia estado recentemente sob estresse significativo, tendo estado envolvido em disputas familiares e enfrentando dificuldades financeiras. Esses fatores não foram inicialmente divulgados pelos Robinsons e sugeriram motivos potenciais para o crime. O detetive Hayes observou que a morte de James, embora inicialmente parecesse acidental, tinha inconsistências e motivos potenciais suficientes para justificar uma investigação mais aprofundada. As evidências crescentes começaram a lançar dúvidas sobre o relato dos Robinsons sobre os eventos. A tensão dentro da família tornou-se palpável à medida que a investigação prosseguia. Marcos e Maya estavam cada vez mais desconfortáveis sob o escrutínio, e suas interações com a polícia tornaram-se tensas. Evelyn, embora cooperativa, mostrou sinais de tensão emocional, aumentando a crescente suspeita em torno da história da família. À medida que a investigação se aprofundava, a detetive Hayes e sua equipe começaram a reunir uma imagem mais clara da vida e dos relacionamentos dos Robinsons. O início de um trágico acidente começou a desmoronar-se sob o peso das incoerências e circunstâncias suspeitas em torno da morte de James Robinson. Em 10 de setembro de 2014, a investigação sobre a morte de James Robinson havia se intensificado. A detetive Laura Hayes, ao lado da sua equipa, reuniu provas suficientes para confrontar a família Robinson com as suas suspeitas crescentes. As descobertas dos detetives, embora ainda circunstanciais, pintaram um quadro preocupante da família Robinson, revelando tensões e inconsistências subjacentes nos relatos da família. Marcos e Maya Robinson, sob crescente escrutínio, estavam visivelmente se desfazendo. O impacto emocional e psicológico da morte do pai e a investigação em curso começaram a ter um impacto significativo sobre eles. Marcos, anteriormente composto, agora exibia um comportamento errático. Ele era frequentemente visto andando nervosamente e evitando contato visual durante as entrevistas. Maya,
que antes estava emocionalmente perturbada, parecia cada vez mais ansiosa e distante. Suas tentativas de manter sua narrativa foram cada vez mais tensas, revelando rachaduras em sua fachada anteriormente inabalável. A detetive Hayes e a sua equipa tinham reunido meticulosamente provas que lançavam sérias dúvidas sobre a conta dos Robinsons. A análise forense da cena do crime revelou amostras de sangue adicionais que sugeriam uma luta, não uma queda acidental. Os detetives também entrevistaram várias fontes que confirmaram que os Robinsons estiveram envolvidos em uma série de discussões cada vez mais acaloradas nas semanas que antecederam a morte de James. Esses relatos, juntamente com as evidências físicas, sugeriram que a morte não foi um acidente isolado, mas um culminar de questões mais profundas e preocupantes dentro da família. Em um movimento estratégico para quebrar a resistência dos Robinsons, a detetive Hayes e sua equipa organizaram um confronto com Marcos e Maya em 12 de setembro de 2014. Os detetives apresentaram aos irmãos um cronograma detalhado das últimas horas do pai, destacando inconsistências em suas declarações e apontando as discrepâncias entre as evidências coltadas no local e o relato dos eventos. O confronto foi intenso. Marcos e Maya foram apresentados com as provas forenses, incluindo as manchas de sangue e os sinais de uma luta, que contradiziam as suas alegações anteriores. O detetive Hayes também revelou testemunhos sobre os recentes conflitos da família e a tensão emocional sobre Marcos e Maya. A pressão crescente e as provas inegáveis conduziram a um avanço significativo. Sob o peso da evidência esmagadora, Marcos quebrou primeiro. Ele admitiu ter tido um confronto violento com seu pai que se intensificou além do controle. Marcos descreveu uma discussão acalorada sobre a deterioração da situação da família e seu medo de exposição. Em um momento de raiva descontrolada, Marcos empurrou James, fazendo-o cair e sofrer ferimentos fatais. Maya, inicialmente silenciosa, acabou corroborando o relato de Marcos, revelando seu próprio papel na sequência. Ela ajudou Marcos a encobrir o crime, sentindo-se dividida entre o amor pelo irmão e a culpa pela morte do pai. A confissão foi um momento decisivo. O colapso emocional dos irmãos foi um forte contraste com a fachada composta e respeitosa que eles mantiveram ao longo da investigação. A revelação pública do seu envolvimento na morte do pai foi recebida com choque e indignação generalizados. A comunidade afro-americana unida em Birmingham ficou chocada, lutando com a verdade horrível por trás do exterior aparentemente perfeito da família Robinson. Em 14 de setembro de 2014, Marcos e Maya Robinson foram formalmente presos e acusados de homicídio culposo e cúmplice do crime, respectivamente. A cobertura mediática da sua detenção e os pormenores da sua confissão despertaram um interesse público significativo, e o caso rapidamente se tornou uma fonte de notícias sensacionais. A queda dos Robinsons em desgraça foi completa, e o seu nome de família anteriormente respeitado era agora sinônimo de escândalo e tragédia. O julgamento de Marcos e Maya Robinson, iniciado no início de dezembro de 2014, rapidamente chamou a atenção do público. A natureza chocante do caso, combinada com a queda da família Robinson, outrora respeitada, tornou uma sensação na mídia. O tribunal estava cheio de repórteres, curiosos e membros da comunidade ansiosos para testemunhar o resultado do caso de alto perfil. Os procedimentos do julgamento foram marcados por um intenso escrutínio e testemunhos emocionais. Os promotores pintaram um quadro angustiante dos eventos que levaram à morte de James Robinson. Eles apresentaram um relato detalhado do confronto fatal, enfatizando o esforço calculado de Marcos e Maya para encobrir o crime. Elementos-chave de prova, incluindo relatórios forenses e confissões dos irmãos, foram introduzidos para estabelecer a gravidade das suas ações. Os membros da família dos Robinsons tomaram a posição para prestar testemunhos emocionais. Evelyn Robinson, viúva de James, lutou para manter a compostura ao contar a dor de perder o marido e a subsequente traição dos filhos. Seu testemunho destacou a profunda divisão emocional dentro da família e o impacto devastador das ações de Marcos e Maya. A dor de Evelyn era palpável, e seu relato ressaltou a profunda perda pessoal resultante do crime. Marcos Robinson, que inicialmente tentou parecer composto, ficou visivelmente angustiado durante o julgamento. Seu remorso era evidente, e ele ocasionalmente desmaiava enquanto testemunhava sobre o confronto com seu pai. Maya, que permaneceu relativamente estoica durante todo o processo legal, também mostrou sinais de turbulência emocional ao relatar seu papel no acobertamento. Os testemunhos dos irmãos ofereceram uma janela para a tensão psicológica que suportaram desde a morte do pai e as prisões subsequentes. A defesa tentou defender a clemência, retratando Marcos e Maya como indivíduos profundamente problemáticos que agiram por desespero e instabilidade emocional. Seus advogados argumentaram que as ações dos irmãos não foram premeditadas, mas sim resultado da intensa pressão psicológica sob a qual estavam sofrendo. No entanto, a promotoria contrariou esta narrativa, enfatizando a natureza calculada do acobertamento e a grave quebra de confiança envolvida. Em 22 de dezembro de 2014, após uma semana de intenso drama no tribunal, o júri proferiu o seu verdito.
Marcus e Maya Robinson foram considerados culpados de homicídio culposo e cúmplice do crime, respectivamente. O verdito foi recebido com reações mistas do público e da mídia. Alguns expressaram simpatia pelos irmãos, reconhecendo os complexos fatores emocionais e psicológicos em jogo, enquanto outros os condenaram por suas ações hediondas e pela perturbação que causaram. Em janeiro de 2015, foram realizadas as audiências de condenação. Marcus foi condenado a 15 anos de prisão, enquanto Maya recebeu uma sentença de 10 anos. As sentenças foram vistas como um reflexo da gravidade dos seus crimes e da necessidade de os responsabilizar pelas suas ações. A reputação da família Robinson, outrora muito apreciada na sua comunidade de Birmingham, estava agora irrevogavelmente manchada. O caso serviu como um lembrete gritante das consequências do amor proibido e dos limites a que os indivíduos irão proteger os seus segredos. Quando Marcus e Maya começaram suas sentenças de prisão, a família Robinson lutou para lidar com as consequências. Evelyn Robinson enfrentou a difícil tarefa de reconstruir sua vida enquanto lidava com as consequências públicas do caso. A casa da família, outrora um símbolo da sua estabilidade e respeitabilidade, tornou-se uma lembrança assombrosa da sua trágica queda. A comunidade de Birmingham também enfrentou o choque das revelações. O caso abalou o tecido social local e deixou muitos questionando os limites da lealdade familiar e até que ponto os assuntos privados deveriam ser ocultados aos olhos do público. A história dos Robinsons tornou-se um conto de advertência sobre os perigos do amor proibido e o impacto catastrófico da tentativa de manter segredos obscuros escondidos.